No vídeo anterior que falávamos sobre a questão do que imagino que será classificado historicamente como a revolta do Pix, que vai a partir do movimento de um deputado que divulgou a informação de como será feita ou seria feita a taxação sobre movimentações bancárias aqui no Brasil, mediante certo valor, isso gerou uma enorme comoção social e uma vez que o governo são pessoas que têm hábitos caducos, hábitos retardatários e não conseguem acompanhar o desenvolvimento dessa era, que é a era de aquário, a era de franco movimento, franca movimentação. Samuel Alvear explica que o planeta Aquário é uma oitava do planeta Mercúrio, que já é o planeta mais próximo do Sol, o que tem maior velocidade de rotação, que inclusive a referência mitológica é o próprio deus Hermes, que é um deus egípcio e grego, o próprio deus Mercúrio, que tem a ver com a própria relação do metal, que é volátil, um deus que é o deus das comunicações, dos ladrões, dos transportes. Deus também tem alguma relação com cura. Essa movimentação que é feita por Mercúrio, que é volátil, imagine numa velocidade acima, transcendendo a capacidade de volatização do Mercúrio, que é justamente o planeta Urano. O planeta Urano, que é o planeta que é referenciado como o pai dos deuses, né? O Urano seria o próprio céu, o próprio tudo que abarcaram na existência é abarcado por Urano, e é o planeta que reflete justamente com o planeta Saturno, o ancião dos dias, reflete a atual era em que vivemos, um planeta que está fora da ordem alquímica desse sistema solar, que como já expliquei em outros vídeos, estão denotados 7 planetas, seguindo a lei dos 7, o Hepta para Parshinock. Nessa lei de organização, são os planetas Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Ponto. E os demais planetas, no caso, como já foi descoberto pela ciência há mais de século, que são os planetas Urano, Netuno, Plutão, que foi mudado a categoria dele, não é mais considerado, mas por muito tempo foi considerado planeta do Sistema Solar. E, como nós bem sabemos, inclusive é citado na Pistis Sophia, que é a Bíblia Gnóstica, os planetas... deixa eu me recordar agora, acho que é Eris, Vulcano e Clarion, e esses formando os 12 planetas, os 12 apóstolos do Sol, né, do Cristo Sol. Mesmo assim, os planetas do sistema solar do nosso sistema solar são 7. Então, Urano, Netuno, Plutão, que no caso, apesar da ciência atualmente não considerada como um planeta, ele é um planeta alquímico, mas estão numa outra oitava, num sistema solar adjacente ao nosso. Por isso, como o sistema solar está regressando ao seu ponto de origem, que é o Sol Sírio, o centro da galáxia, o centro da Via Láctea, nós passamos por diversas outras constelações, outros sistemas solares, outras influências crísticas. Aqui somos influenciados pelo Sol de Ors, mas no próximo sistema solar é outra ordem de influências. E o próximo planeta que influencia é Urano, é Netuno, é Plutão. Sendo assim, uma vez que a era de Aquário tem essa influência de um planeta extremamente revolucionário, é natural que essa época também seja extremamente revolucionária, uma era que começou no dia 4 de janeiro de 1950. Foi feito o juízo que atestava qual o destino da humanidade. Porém, em 4 de janeiro de 1962, retificando a informação que passei antes, no dia 4 de janeiro de 1962, entre as 2 e 3 da tarde, de acordo com nos narra Samuel Alvear, houve essa entrada na esfera de influência de Aquário, que seria essa influência zodiacal, essa influência cósmica de que nós estamos passando. Estamos no ápice, que chegou a época da era de Gêmeos, lá milênios e milênios atrás, a era de Leão, perdão, e agora chegou no ponto máximo. As várias obras das mitologias anteriores vão notar
o culto aos leões, ao culto ao escaravelho, como foi o caso do Egito, o culto ao deus de duas faces, como o deus Janus, o deus Jaina, como tem nos antigos romanos, nos antigos indianos, nos Vedas. Depois vem o deus touro, como tem muito na mitologia egípcia, na mitologia cretense. Depois a época do carneiro, do Áries, né, o Ariete, que inicia o processo, mas no caso ele já estava no processo de retorno. Então Áries, o signo do carneiro, que é muito referenciado na Bíblia. A Bíblia hebraica, ela mostra muito a parte do cordeiro. Ela mostra bastante a parte do cordeiro, porque era o momento histórico em que a civilização dos hebreus floresceu. Então, nesse momento histórico, os hebreus tratavam muito do sacrifício do cordeiro, fazia-se simbolicamente o próprio sacrifício do animal. Também há a questão simbólica, que o cordeiro é um animal mais cordato, para que obedece ordens, que se entrega ao sacrifício voluntariamente. As pessoas que cuidam de animais vão poder atestar isso, que diferente de outro animal que faz, particularmente falando do porco, que faz um grande escândalo para ser sacrificado, o carneiro ele aceita a sua morte de modo brando. Porém, depois do carneiro veio qual época? A época do peixe, dos peixes. Então, que época é essa dos peixes? A época dos peixes, que é justamente tratado quando veio o mestre Jesus, lá no momento do culto dos ebionitas, lá do João Batista, daquela transição histórica. Então, Jesus simbolizou-se muitas parábolas com o signo do peixe, e do peixe ele já fazia uma alusão a observar a vinda do aguador. Já no Evangelho ele fala sobre atentar para a vinda do aguador. Esse é um mero detalhe que pode passar despercebido, mas a vinda do aguador faz o quê? Remete ao símbolo, ao signo do aguador, que é o signo de Aquário. É quem tem a ânfora com as águas da vida, as águas e águas, como fala no Gênesis, que o Senhor, que Elohim, fez separação entre as águas, e essas águas têm a ver com questão de fluidos, questão de energia, da própria energia de vida, da própria energia da transmutação, do próprio mercúrio alquímico, do Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus é fluido, é vida, é sangue. Toda essa separação já é elencada, mencionada no Gênesis. As obras hebraicas, começando pelo Gênesis, ou no original, os livros orientais mais raiz, não dão nomes aos seus livros. Eles, assim como um hábito até hoje se observa no Corão, os povos do Oriente, eles costumam usar apenas um trecho do livro, não precisa ser necessariamente um trecho inicial, para dar nome àquela obra. Sabe Aí ele usa um termo, por exemplo, sabe a passagem do homem de cabelo e barbas grandes, por exemplo, para fazer o homem forte de barba grande, de cabelo grande, vai fazer o quê? Uma alusão ao livro de Juízes, no capítulo 9, que está falando do juiz Sansão. Então eles usavam muito isso. No caso, esses nomes mais objetivos de uma palavra ou duas são uma herança dos gregos, que tinham a praticidade de nomear suas obras de modo muito mais curto, seja com um título ou com uma palavra que defina a obra em si, coisa que não era comum nos escritos hebraicos. Os hebreus beberam muito das culturas que os antecederam, como os acádios, os sumérios, os povos mesopotâmicos, e muitas dessas lendas foram introduzidas na Bereshit, que é a primeira palavra, que é o início dos livros de Moisés. E ali no Bereshit eles vão colocar vários contos de modo bastante sucinto, apenas uma recordação, palavras para as pessoas relembrar do que eles estavam falando. Mas como a religião, os livros hebraicos não tiveram uma catalogação, seja devido à falta de materiais para eles poderem cunhar, para eles poderem relatar
gravar esses eventos, eles tratavam muito da base da condição de fala, da condição verbal. Então era muito comum os, os estudiosos, os, os religiosos saberem obras todas de cor. Então eles passavam a tradição de modo oral. Quando começou-se o hábito de passar-se, porque às vezes aquele ancião, aquele sábio que tinha o conhecimento precisava passar adiante. E nem todas as pessoas tinham condições de poder gravar isso na sua própria memória, por falta de compreensão, por falta de capacidade mesmo. Então eles necessitavam do quê? Fazer o que os egípcios começaram a fazer, transcrever em relatos. Então assim nós temos acesso a essas informações. Porém, eles na época não tinham, até porque o mistério da questão da questão religiosa, da questão do contato com o sagrado, era algo muito mais de uma prática objetiva do que ficar recordando passagens, como se faz muito hoje as pessoas decorarem a Bíblia ou suas obras sagradas de cor e salteado e ficar elencando trechos objetivos, trechos específicos de uma parte específica quando ela quer se referir a algum caso em particular, coisa que eles não faziam dessa forma, era uma forma muito mais fluida. Sendo assim, então, era muito comum o uso de símbolos, de signos, para poder passar toda uma ideia. É como dar o exemplo do trânsito. Claro, você vai ver até pela questão da própria linguagem do inglês. Hoje, algumas partes, você vai no trânsito americano, eles colocam lá up, tipo, vai para frente, são só duas letras, né? A flechinha para a direita. Alguns podem escrever right, né? Left, mas via de regra são palavras muito curtas que são de rápido reconhecimento. Porém, em alguns idiomas isso não é tão prático. Por exemplo, no Brasil, escrever direita e esquerda não seria tão prático uma pessoa, até porque há algumas pessoas ainda nesse país, ainda no século XXI, que não têm a capacidade de ler ou tem muita dificuldade visual para isso, porém signos são colocados para facilitar. Então, uma seta que aponta para uma certa direção é uma convenção de que a pessoa pode reconhecer aquele símbolo prontamente. Do mesmo modo que uma pessoa no trânsito consegue reconhecer os signos prontamente, ainda que não saiba plenamente ler, mas espera-se que conheça os sinais de trânsito para poder trafegar com maior segurança nas vias, a pessoa consegue, sem o uso da ferramenta do conhecimento de letras, consegue se locomover numa estrada somente seguindo os signos. Nesse mesmo princípio, as formas religiosas trataram, seja nas ordens esotéricas ou mesmo nas religiões de massa, nos grandes veículos, como se diz, conseguem tratar as informações espirituais para as pessoas de modo muito mais objetivo, que esse objetivo justamente de quando vem um emissário, um mensageiro trazer a mensagem para que aquele povo, aquela pessoa ou aquelas pessoas possam exercer um êxodo. O êxodo nada mais é do que uma questão de consciência, as pessoas vão se unir por um propósito comum, um fim comum, que é o quê? Buscar a sua própria redenção, sua própria regeneração, e as pessoas que têm fins comuns vão começar a se aproximar umas das outras, porque a conduta gregária é uma necessidade dos seres vivos, não vou dizer somente do ser humano, mas num certo distanciamento, porque cada pessoa que vem, diferente dos processos evolutivos pelas quais nós passamos ao longo das distintas existências as quais temos tido, desde que nossa mônada veio para essa manifestação, para esse universo de relatividade, para aprender todo um processo de desenvolvimento, até ser capaz de ser completa como ser humano e então empregar uma revolução de consciência para que a leve a reconhecer todo o processo da criação em si mesma e que torne-a capaz de replicar esse processo para algum momento, em algum futuro dia cósmico, possa realizar o trabalho de um criador de mundos, de um cosmocrator. Esse é o objetivo da existência. E para que um cosmocrator existe? Posso fazer inclusive reflexões ou fazer analogias à cultura atual. Por exemplo, os filmes de super-heróis, lá tem o deles, lá, os filmes da Marvel, que tem os celestiais, que são seres que vieram com a aurora da criação e que o propósito deles é criar.
criar mundos. E criar desses mundos, eles habitam os mundos com formas de vida. E eles também decretam quando um mundo atingiu o seu objetivo, que deve deixar de existir, eles vão lá e exterminam a população daquele mundo, ou exterminam o planeta. Fundamentalmente, muitas das formas culturais hoje bebem dessa simbologia esotérica, só que traduzido de uma forma bastante simples e até revestida de um viés fantasioso, de um viés carnavalesco, para emprestar essa linguagem e buscar facilitar as pessoas essa compreensão. É uma forma nova de trazer uma mensagem religiosa. Não estou dizendo que ler histórias em quadrinhos nos faculte conhecimentos religiosos, a não ser que a pessoa esteja atenta a tudo o que está vindo. E sim, há agendas culturais envolvidas, não é uma recomendação, mas que há todo esse movimento. Tudo isso faz parte do quê? Num processo de revolução. O sistema em si ele precisa de renovação e ele vai acontecer sim ou sim.